Uma mulher de 59 anos refaz sua vida após um casamento de 13 anos repleto de desafios. O reencontro com um velho amigo transforma-se em um relacionamento que parece promissor, mas, ao longo dos anos, segredos, traições e reviravoltas inesperadas testam sua resiliência. Entre batalhas pessoais, perdas e descobertas, ela encontra forças para se reinventar e tomar decisões que mudarão seu destino. Uma jornada de superação, autoconhecimento e justiça, mostrando que, mesmo após tempestades, é possível recomeçar. Ex me traiu e planejou voltar como se nada tivesse acontecido, então eu entreguei a ela os papéis do divórcio no trabalho. Eu, mulher de 59 anos, fui casada com meu agora ex-marido, homem de 57 anos, vamos chamá-lo de Ed, por 10 anos, e ficamos juntos por 13 anos, mas o conheci originalmente há 40 anos, quando éramos adolescentes. Ele fazia parte do meu círculo de amigos, mas nunca namoramos. Morávamos na Flórida, mas quando eu tinha 19 anos, me mudei de volta para Michigan, de onde sou originalmente. 27 anos depois, voltei para a cidade da Flórida, onde morava, para visitar amigos e encontrei Ed durante as férias. Começamos a conversar diariamente por telefone. 3 meses depois, ele deixou a Flórida e veio morar comigo. 3 anos depois, nos casamos. Não era meu primeiro casamento, mas era o primeiro dele. Tivemos altos e baixos, mas no geral nos dávamos bem e não brigávamos muito. No entanto, ele fazia birras quando as coisas não saíam do jeito dele e me punia dormindo na beira da cama, o que para mim não fazia diferença, parando de falar comigo e batendo as coisas. 2 anos depois do casamento, as coisas começaram a dar muito errado quando ele se envolveu com drogas. Foi horrível. Uma noite, finalmente me cansei e estava no telefone com minha sogra, dizendo que ia mandá-lo de volta para a Flórida quando o xerife bateu na minha porta. Alguém tinha encontrado meu marido inconsciente, severamente espancado, em uma vala a 1 quarteirão da nossa casa. Morávamos em uma vila pequena, com um bosque do outro lado da rua. Corri para o hospital e não o reconheci quando o vi. Ele estava muito inchado e machucado. Agora meu marido era um homem que sabia brigar e era forte. Descobri que foram necessários 3 homens para fazer aquilo com ele. Eles acharam que poderiam roubá-lo, já que era dia de pagamento, mas ele tinha deixado a carteira em casa de propósito. Fiquei ao lado dele 24 horas por dia enquanto ele estava na UTI de neuro e trauma. Dormi em um sofá no quarto dele. Orei por ele, dei banho nele e cuidei dele, mesmo depois que voltou para casa. Isso, na verdade, salvou a vida dele. Ele ficou limpo e voltou a trabalhar em tempo integral, sempre colocando a mim e meu neto em primeiro lugar antes de suas próprias necessidades. Ele ia para o trabalho e voltava para casa, apenas isso. 4 anos depois, terminei meus estudos, me tornei uma sacerdotisa ordenada e sou pastora da minha igreja desde então. No começo ele não se importava, mas depois começou a dizer coisas como: eu não me inscrevi para isso. Embora eu nunca o tivesse pressionado para ir à igreja, eu sabia que ele acreditava em Deus e orava diariamente. Eu o convidava para os cultos de Natal e Páscoa, e ele também compareceu quando fui ordenada e quando meu neto, que o chamava de vovô, foi batizado. Durante vários anos as coisas foram muito boas, mas de repente ele começou a chegar do trabalho, tomar banho, trocar de roupa e sair. No início ele dizia que era para assistir aos jogos esportivos na TV, porque não tínhamos TV a cabo. Depois começou a dizer que voltaria quando voltasse. As coisas voltaram ao normal por um tempo, ríamos muito, brincávamos e ele voltou a me dar o habitual beijo de despedida antes de sair para o trabalho. Uma noite ele lavou suas roupas como sempre fazia e conversamos enquanto ele as dobrava. Ele nunca queria que eu fizesse a lavanderia dele, então isso não era novidade. Terminamos a noite rindo enquanto ele experimentava roupas antigas. Na manhã seguinte acordei e fui até a sala de estar perguntar a que horas ele tinha que estar no trabalho, mas ele já tinha ido embora. Assumi que ele precisaria chegar cedo. Voltei para o quarto e vi as chaves dele na cama, o que me fez questionar por que ele teria saído andando num dia tão frio. Era 1º de dezembro. Quando saí do quarto novamente, notei que o cesto de roupas dele tinha sumido. Fui até a lavanderia e não estava lá. Voltei para o quarto e percebi que o armário dele estava vazio. Liguei para ele para perguntar onde estava e se ele tinha se mudado, e claro, a resposta foi sim. Descobri que ele havia conhecido uma mulher no trabalho, que trabalhava para um daqueles aplicativos de compras e entrega de supermercado. Ele trabalhava em uma grande rede de mercados e havia se mudado para a casa dela. Nos 6 meses seguintes, ele me ligava quase todos os dias e dizia coisas como: nosso casamento vai sobreviver a isso, apenas me dê tempo. Ele até me
disse que ficaria bravo se eu começasse a namorar. Durante uma de nossas ligações, ele disse que não estava feliz com ela e que viajaria para a Flórida para visitar a família. O plano dele era este: ele pegaria apenas as coisas que não poderia viver sem, mas deixaria algumas na casa da namorada para que ela achasse que ele voltaria. Ele pretendia pedir demissão enquanto estivesse fora e procuraria um novo emprego quando voltasse para Michigan. A essa altura, eu já sabia que não o queria de volta. Eu me reencontrei comigo mesma, fiz novas amizades com os vizinhos e depois que ele foi embora, descobri que ninguém gostava dele. Até as funcionárias do posto de gasolina da esquina me contaram que ele flertava com elas. Uma anciã da minha igreja soube que ele estava me traindo, mas não me contou para não me magoar. Então, fui ao tribunal, peguei o pacote de divórcio e preenchi toda a papelada. Onde moro, eu mesma podia entregá-lo. Decidi que, já que ele escolheu terminar nosso casamento no trabalho, eu também encerraria tudo lá. No dia antes dele viajar para a Flórida, cuidei da minha aparência, novo penteado, maquiagem e uma roupa sexy. Fui até o trabalho dele, o encontrei e entreguei os papéis do divórcio. Disse a ele que ele estava errado. Nosso casamento não sobreviveria a isso. Você precisava ver a cara dele. Ele ficou realmente abalado, com lágrimas nos olhos. Por um momento me senti mal, mas então me lembrei do que ele tinha feito comigo. Ele não apenas me deixou no meio da noite, mas também parou de passar tempo com meu neto, que o adorava. Ele me deixou em uma casa que eu não podia pagar sem ele, e eu teria ficado sem teto se minha igreja não tivesse me ajudado com um apartamento. Ele dizia que as mulheres eram estúpidas. Ele realmente achou que poderia voltar como se nada tivesse acontecido. 6 meses após o divórcio, meu carro foi apreendido. Enquanto estávamos juntos, ele fez 2 empréstimos e usou meu SUV como garantia. Eu nunca imaginei minha vida sem ele, então aceitei. Ele parou de pagar os empréstimos e levaram meu carro. Não me avisaram porque enviaram as cartas para ele. Queriam que eu pagasse a dívida dele para recuperar o carro. Eu ri na cara deles e disse que isso nunca aconteceria. Agora, vocês acham que fui a babaca por ter servido os papéis de divórcio dessa maneira? Atualização. Descobri onde meu carro estava sendo leiloado, me cadastrei online e na segunda-feira comecei a dar lances. Acabei comprando meu próprio carro por $2.700. Quando fui buscá-lo, os funcionários riram e disseram que eu não era a primeira a fazer isso. Agora moro com minha filha e meu neto. Estou aposentada devido a problemas de saúde e estou processando meu ex pelo reembolso da metade do imposto de renda que ele me roubou no ano passado. Minha sogra até me deu um novo endereço dele para que eu possa notificá-lo, e ela ainda chama a namorada dele de todos os nomes com T, menos o nome certo. Eu amo isso.